Um caso, meu amigo, minha amiga, digno de um filme de terror, de uma série da Netflix, mas não é ficção. Não é ficção mesmo, é a vida real. Um rapaz de 23 anos foi preso suspeito de matar e esquartejar um homem no apartamento dele, na rua Congonhas, no bairro Santo Antônio, zona sul de BH. Dois vizinhos foram até o apartamento antes da chegada da polícia, sentindo aquele cheiro terrível, né? Sentiram aquele odor tenebroso e acharam partes de um corpo em sacolas. O caso é de arrepiar. Primeiro vamos entender todos os detalhes com a nossa referência do jornalismo policial, Etel Correia. Olha, Renato, moradores aqui do bairro Santo Antônio, na região centro-sul de Belo Horizonte, estão chocados com o crime. A polícia foi chamada nesse fim de semana, depois que a advogada do morador do quarto andar recebeu uma ligação do homem que informou que havia encontrado um corpo dentro do apartamento onde ele mora. O apartamento fica no quarto andar aqui do condomínio e a informação que a gente tem é que, quando os militares chegaram, encontraram 2 sacos plásticos de lixo no banheiro. E dentro desses sacos estavam várias partes do corpo desmembrado. Câmeras de segurança do prédio registraram no dia em que o morador chegou e entrou no local acompanhado de um homem negro que carregava uma mochila e que, segundo os militares, seria supostamente um andarilho da região. Este homem foi visto e flagrado pelas câmeras entrando na companhia do morador, mas não foi visto saindo do local. Até agora, a vítima não foi identificada. A advogada do morador informou que ele faz tratamento psiquiátrico. Estava internado em um hospital até 2013, mas foi liberado e fazia um acompanhamento no CERSAM, que é o Centro de Referência de Saúde Mental aqui da capital. O homem também teria assassinado a própria mãe alguns anos atrás. Essa vizinha contou que o mau cheiro no prédio ainda incomoda e se preocupa com a possibilidade do rapaz voltar a morar no local. Preocupar, a gente fica preocupado, mas eu espero que não. Eu espero que ele, a partir de agora, ele fique internado, que é o lugar onde ele tem que ficar. Sua sobrinha contou se eles ouviram algum barulho? Parece que uma vizinha escutou um barulho no dia. Uns gritos e tal, mas vai adivinhar. O homem de 23 anos não chegou a ser levado para a delegacia. Foi trazido direto aqui para este hospital psiquiátrico pela advogada dele e está internado. Policiais civis também vieram para o local para tentar fazer mais levantamentos a respeito do crime. A gente também vai tentar entrar para falar com a direção do hospital ou então com o advogado. Vem comigo. A advogada não quis gravar entrevista. Informou que a família não quer se pronunciar por enquanto. Disse ainda que o assassinato da mãe do jovem foi quando o suspeito era menor. Segundo ela, o rapaz cumpriu medida de internação e estava fazendo tratamento ambulatorial desde 2013. Olha, Renato, nós tentamos falar com a direção do hospital para nos informar em relação a ter recebido uma pessoa que cometeu um homicídio, mas a direção disse que não vai se pronunciar. Gente, primeiro, são várias situações nessa história, né? Primeiro, uma curiosidade macabra, né? Uma curiosidade mórbida. Esse edifício, vamos ver as imagens aí, é o mesmo em que, por volta de setembro do ano passado, né, um estudante, né, um professor, na verdade, filho de um desembargador, foi morto por um vizinho. Vocês se lembram dessa história? Que teve uma briga, bem nessa escadaria aí, nessa mesma escadaria teve uma briga, né, um vizinho que também tinha sofrimento mental, fazia muito barulho. O professor foi lá, o professor de história, foi reclamar do barulho, né, levou um spray de pimenta, ele deu uma sprayzada de pimenta neste homem que pegou uma faca e matou aquele jovem. É o mesmo edifício. Isso não tem, né, coincidência, mas uma coincidência macabra, né? Fala a verdade, sinistro. Agora, nesse caso específico, a gente percebe na imagem este jovem de 23 anos entrando, ao que tudo indica, um morador em situação de rua. Por que a polícia acredita que este homem de chapéu é a vítima? Porque ele foi visto entrando, mas não foi visto saindo. Quem entra tem que sair, não é verdade? Então,
tudo leva a crer que ele foi esquartejado. Esquartejado por esse homem de 23 anos que tem sofrimento mental. E em 2017, um caso que eu acompanhei, ninguém me contou não, ele matou a própria mãe. Matou a própria mãe em uma história assim, tenebrosa, cruz credo, macacos me mordam mesmo. Onde matou a mãe com uma espada, né? E a polícia encontrou lá vários livros de rituais, ele fez uma espécie de máscara para a mãe. Um cenário assim, tenebroso, tenebroso. Só que aí junta dois fatores, ele era menor e ainda é portador de sofrimento mental, tem situações psiquiátricas aí. Então no Brasil são duas coisas que são igual à impunidade, né? Junta aí menor de idade e junta aí sofrimento mental. Aí, meu filho, posso saber que ele voltaria para as ruas. E foi o que aconteceu. E agora temos um segundo homicídio, né? Um segundo assassinato brutal, com requintes de crueldade, com muita frieza. E ele mesmo chamou a advogada, falou, ops, o corpo está lá no meu apartamento. E aí a advogada chamou a polícia e ele já estava internado no Hospital Santa Maria, que é o hospital psiquiátrico. Agora, meus amigos, cortou com maquita. É aquela questão que ninguém quer tocar o dedo na ferida, né? Ninguém quer tocar o dedo na ferida, que é a questão do sofrimento mental. Já disse aqui, antigamente a gente tinha no Brasil, né, os horrores de Barbacena. Pegava as pessoas de maneira indiscriminada, julgava lá no hospício em Barbacena e daí, ó, deixava a pessoa trancada até a própria morte lá. Era um absurdo, era um terror. Acabou. E tinha que acabar. Só que depois, agora não há um modelo viável de saúde mental no país, principalmente nesses casos, onde a pessoa apresenta riscos. Porque ele estava sendo atendido no Sersan e com um psiquiatra particular. E do que adiantou? Hein? Do que adiantou? Falo isso com o maior respeito para a família, né? Eu sei que a família provavelmente está assistindo, está chateada, mas, poxa, um ser humano foi esquartejado. Um ser humano foi esquartejado. Será que daqui a pouco, né, aí vai ser internado, medida de internação? A princípio, na teoria, a internação nesse tipo de caso, onde há insanidade mental, poderia ser até uma prisão perpétua. Mas o que a gente vê na prática no Brasil, que não. Então vamos ver as imagens de novo. Ele entra, né? Claro que a gente teve que distorcer, mas ele entra até com um sorriso no rosto. Não dá pra sentir, não dá pra ver muito bem com a imagem distorcida. Mas ele entra até com um sorriso no rosto. Será que, né, depois, se caso ele voltar para as ruas, um crime desse não pode acontecer novamente? Então é isso que a gente tem que discutir enquanto sociedade, né? Não podemos fingir que o problema não existe. Temos que ter uma discussão madura, séria, sobre essa situação, para que esses crimes sejam evitados ao máximo possível. Se a pessoa não pode conviver em sociedade, que ela fique internada, com tratamento digno. Não estou falando tortura, não estou falando masmorra, não. Mas a gente tem que ter uma opção, né? Porque todos nós estamos correndo risco, não é verdade? Então esses são os dilemas do nosso país. É duro ou não é? Olha, gente, cadê o Juro?